Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá, você profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos, e comigo está Matheus Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio-diretor da RH Plus, referência em remuneração, a consultoria que não fecha negócios, abre relacionamentos, que vai dar alguns recados antes de iniciarmos o nosso programa. Olá, Matheus. Tudo bem, Vanderlei? Estamos aqui mais uma vez para o nosso programa de número 70. Acho que é o quarto ano já, né? Estamos indo aí para 4 anos de programa. Muito legal essa parceria que a gente desenvolveu aí. E os recados que eu tenho para dar hoje, Vanderlei, que a gente está num processo muito grande aí de finalização do nosso banco de dados. Salário Market Pay, em breve, estará aí já à disposição de todos os profissionais da área de remuneração e as empresas que se interessarem aí por saber dados de mercado de uma forma bastante atualizada e bem ampla. Nós, nesse projeto que nós estamos desenvolvendo, nós amealhamos 19 mil cargos, para vocês terem uma ideia. Então, são mais de 70 segmentos, subdividido em setores, em subsetores, abrangendo todo o país. Um trabalho grande aí que em breve a gente estará colocando à disposição dos profissionais da área de remuneração. E outro aspecto são os nossos cursos, né? A gente continua em vento e em popa aí, ministrando nossos cursos de remuneração, tanto da parte de remuneração fixa como remuneração variável, e agora a nova coqueluche, pelo menos para nós aí, que é a remuneração da força de vendas. Tem dado uma boa procura aí por parte das empresas. E é isso aí, e vamos à nossa entrevistada de hoje. A geração Z está no centro das atenções da mídia e das organizações. Muitos artigos vêm sendo publicados na imprensa criticando a postura dos jovens, o que vem acendendo a luz amarela da área de recrutamento e seleção. Para falar sobre geração Z e os processos seletivos, tendências comportamentais, o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, convidou Andréia Marangoni, sócia da Meta Gestão Empresarial e analista de administração de pessoas da FAI, o FISCAR, a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Graduada em Química pela Universidade de São Paulo e em Administração de Empresas pela Universidade de Franca, Andréia também tem MBA em Gestão Financeira e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vinda ao podcast Q3 Remuneração, Andréia. Muito obrigada, Vanderlei. Obrigada, Matheus, pelo convite também. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E a parte de ascensão ao mercado de trabalho da geração Z aí vai muito em encontro ao que o Matheus falou sobre remuneração. Porque a gente está num momento histórico de praticamente quatro gerações trabalhando em conjunto, concomitantemente. E nós não tivemos essa experiência ainda em nenhum momento, tá? Eu estou nesse mercado de recursos humanos, departamento pessoal e gestão de pessoas no geral, né? Ou como o professor Chiavenato costuma falar agora, gestão de talentos. Há 16 para 17 anos, eu comecei no escritório de contabilidade, quando eu decidi fazer a transição de carreira, no momento que ainda não se falava muito em transição de carreira, né? Eu sou formada em Química, mas eu optei por fazer a parte de administração e depois eu comecei a me interessar por gestão de pessoas. E aí lá em 2008, mais ou menos, 2009, eu comecei a trabalhar em um escritório contábil, desenvolvi essa paixão por pessoas, por comportamentos, por tendências e cenários. E aí eu comecei, sim, a sair um pouco do departamento pessoal e entrar um pouco na parte de recursos humanos. E hoje eu sou completamente apaixonada por essa área. Estou me apaixonando pela área de remuneração também, professor Matheus. Eu acho que, de fato, é uma tendência, a gente já não trabalha mais só por salário, a remuneração ela tem que vir como um todo, tem que vir a remuneração variável, a remuneração social, o reconhecimento, a parte de lazer, então hoje tudo, de fato, está muito interligado. Perfeito? Vamos começar a falar um pouquinho sobre essa geração, então? Isso, André, eu queria que você explicasse para a gente, né, e para os nossos telespectadores,
O que é a geração Z e quais são as características mais predominantes dentro dessa geração? Perfeito. Bom, a gente vem aí de uma geração que era chamada Baby Boomers. A gente não tem uma definição exata da data de nascimento de cada geração, então a gente coloca os Boomers como dos anos 60 70, a geração X aí dos anos 65 a 80, os Millennials, né, a geração Y aí de 81 até 1995, e aí a gente entra com a geração Z de 1995 até 2010. Então esse pessoal aí na faixa dos seus 20 e poucos anos é a geração Z que está entrando no mercado de trabalho. Essa geração, diferente da minha, ela já nasceu com a tecnologia. Então, eles já estão inseridos no mundo tecnológico, eles são muito mais ágeis em buscar informação, eles são muito mais ansiosos, porque hoje a gente tem tudo em tempo real, praticamente. Cria essa ansiedade nessa geração. É uma geração que tem uma consciência ambiental, socioambiental, relativamente maior que a das gerações passadas. É uma geração que ela busca equilibrar aí o trabalho com a sua vida pessoal. Então, as características predominantes da geração Z, eu acho que é essa inquietude com relação ao mundo, como ele é hoje, a fluidez que eles veem as coisas. Hoje em dia, a gente tem muito mais debates sobre aspectos que antes eram tabus, então essa geração veio para quebrar esses paradigmas que a gente tem também, acho que muito enraizados. É uma geração que está aí para mudar alguns paradigmas. Em contrapartida também, e justamente por essa fluidez, é uma geração que ela não está tão antenada ao mundo corporativo. Ela cresceu com telas, tablets, celulares, elas não estão acostumadas a desktop, a notebook, elas não estão acostumadas a Excel, a programa SAP, ERP. Então, é uma geração que ela não está acostumada com o dress code dos locais de trabalho. Você imagina aí, hoje vai no escritório de advocacia, por exemplo, as pessoas têm um dress code. Para você acessar um juizado, você tem um dress code. Você imagina uma pessoa de bermuda e chinelo como se fosse trabalhar no Google. Então, a gente tem essa geração que ela não é tão pautada por essas vieses corporativas como a nossa geração era. Legal, André. Pegando um pouco o gancho do que você falou, né, os especialistas em carreira, gestão de pessoas, né, dizem que a geração Z ela é mais autêntica, transparente, franca e até direta, né? Até onde isso é uma verdade ou na prática é uma lenda corporativa? Parcialmente é verdade. Eu vou citar um exemplo do que aconteceu comigo há algumas semanas atrás. Eu estava trabalhando para uma vaga operacional para mecânico, para auxiliar mecânico. Eu recebi um currículo que eu comecei a ler muito bom, cursos do Senai, excelente. E aí, no finalzinho do currículo, o Gen Z me colocou assim: só me ligue se for para trabalhar. Não estou disponível para entrevistas e não estou disponível para vivências ou testes. Então, como que eu vou chegar numa pessoa que eu preciso contratar, mas eu não posso entrevistá-la, eu não posso ter aquele olho no olho, entender qual realmente as capacidades técnicas e comportamentais, porque a gente sabe que no mundo corporativo a gente precisa de habilidades comportamentais, se eu não tenho o contato da pessoa, eu não posso fazer uma entrevista, eu não posso fazer uma vivência, eu não posso fazer um teste. Então, assim, eles são francos e diretos, mas ainda não de uma maneira muito positiva, tá? É uma geração que ela não recebe muito bem feedback negativo, então é uma geração que você precisa fazer todo um trabalho diplomático para entregar um feedback para que ela entenda o que precisa melhorar. É uma geração que supervaloriza aquilo que ela faz, aquelas formações que ela tem, mas não necessariamente a formação e a vivência que ela tem vai ser utilizada ali como experiência no mercado de trabalho. Então, é uma geração que ainda precisa entender aquele equilíbrio
entre o que você estuda ou o que você acha que é uma habilidade sua, daquilo que efetivamente pode ser utilizado no seu local de trabalho. Tá? Eu acho que, infelizmente, ainda eles vão ter que caminhar nessa linha de aprendizagem, como eu, da geração millennial, eu tive que aprender também uma coisinha que a gente usa muito hoje em dia, inteligência emocional. A geração Z, ela está carente da inteligência emocional. Andréa, pegando um gancho do que você está falando, né, que a geração Z ela é mais autêntica, eu não concordo muito com certos discursos, não teu, mas assim, do que se envolve aí, né, que tentam dourar a pílula da geração Z, dizendo que ela é mais autêntica, mais transparente, mais franca e mais direta. Até que ponto isso é verdade? Ou na prática, quando esse profissional entra numa empresa, ele é engolido pela cultura corporativa já existente? Não, ele vai obrigatoriamente ser incluído pela cultura, engolido, né, pela cultura da organização. Eu tive um professor que ele falava que a cultura engole a estratégia no café da manhã. E esse é um fato comprovado. A cultura da empresa, ou você se adequa ou você sai. Porque o ônus financeiro, né, o ônus trabalhista, o ônus fiscal é do empresário. E é ele quem dita as regras. Então, eu posso ter um geração Z autêntico, motivado, às vezes, para fazer alguma coisa diferente, só que ele precisa se adequar à empresa que ele está. Eu não posso pegar e, às 3 horas da tarde, hoje eu vou sair para fazer academia. Por quê? Porque meu horário de trabalho na empresa é das 8 às 18. Algumas empresas de e-commerce, elas têm essa flexibilidade, esse tipo de coisa. Mas a gente tem que ter muito claro na nossa mente que o mundo não vive só de tecnologia. A gente vai ter um nível de automação muito grande nos próximos anos. O próprio Elon Musk já falou que o futuro do trabalho vai ser um salário social dado pelos governos, porque a gente não vai ter necessidade de tanta mão de obra. E aí também, se não tem necessidade de tanta mão de obra, a redução populacional vai acontecer também em algum momento, porque nenhum governo vai conseguir bancar um salário social para uma massa gigante de desempregados. E sem automação 100%, a gente vai precisar de pessoas para trabalhar em serviços braçais, serviços manuais, para lavar prato no restaurante, para trabalhar na agricultura, para trabalhar na pecuária. Esses serviços, eles existem hoje, e a gente não tem mão de obra. Eu venho de uma empresa de logística que a gente não tinha motorista. Por quê? Essa geração nova, ela não se interessa por essa atividade. Aqui em São Carlos, a gente procura programador de CNC, a gente procura soldador, a gente procura auxiliar de cozinha, porque é uma região também que tem uma gastronomia bastante forte, o setor hoteleiro aqui é bastante forte. E a gente não acha mão de obra para essas atividades. Então, eu tenho empresas que eu faço assessoria e a gente está trazendo pessoas aposentadas para trabalhar na área de soldador, de programador CNC, porque a geração nova, a geração Z, ela não se interessa. Eles chegam, a autenticidade, a franqueza deles é chegar, às vezes, num processo seletivo para operador de torno convencional e falar assim, eu não vou trabalhar aqui porque eu não quero sujar minha mão. E torno suja a mão, torno tem cavaco, esse tipo de coisa. Não é um ambiente estéril, não é um ambiente 100% limpo. Pegando o gancho do que você está falando, como é que é o processo seletivo de entrevista com essa geração? O processo de entrevista com essa geração, como é que funciona? Hoje em dia, a gente utiliza muita plataforma. As plataformas, de certa forma, elas são interessantes para essa geração, porque eles gostam de simplesmente tudo online. Então, facilita o nosso acesso à geração Z. Agora, o processo de entrevista ele é um pouco mais complicado. A gente não consegue, geralmente, agendar entrevistas presenciais, tá? Muitos da geração Z, eles preferem que as entrevistas sejam online, e nada contra também. Mas as entrevistas presenciais, por exemplo, a gente tem essa questão dos pais participarem, ou às vezes de vir a família. Quando é uma mãe com uma criança pequena, o recrutador vai entender, porque às vezes ela não teve com quem deixar aquela criança, mas aí eu tenho uma pessoa que acabou de se formar, 21, 22, 23 anos, e ela está ali com a mãe do lado, e
a mãe acaba respondendo as perguntas, ou o pai respondendo as perguntas. Então, a gente tem um processo seletivo que ele não é válido, porque eu não consigo avaliar com quem eu estou falando, o caráter, eu não consigo avaliar a comunicação da pessoa. E hoje em dia, na verdade, desde que o mundo é mundo, né, a primeira disruptura que a gente teve histórica foi a criação de uma impressão, a gente conseguir imprimir uma coisa falada. Então, a comunicação ela é essencial, desde os primórdios da humanidade, e hoje ainda mais, porque a gente está no mundo globalizado. Como que eu vou avaliar a comunicação de uma geração Z se é o pai ou a mãe dele que está falando comigo? Mas vocês permitem a participação dos pais nesse processo? No começo a gente até tentava fazer só com os colaboradores dessa geração. Mas eles ficam inseguros e, às vezes, no processo seletivo, a insegurança atrapalha porque a gente não consegue avaliar, de fato, o conhecimento do candidato. Então, às vezes você permite, sim, que que acompanhe ele durante o processo, o pai ou a mãe. Especialmente quando é primeiro emprego. Por quê? É a questão do RH humanizado, a gente tentar entender o ponto de vista, ter a empatia pelo outro, e permitir que ele se expresse de uma maneira que ele ache mais adequada. Só que, em contrapartida, a gente percebeu que esse tipo de situação num processo seletivo não te permite avaliar o candidato. Porque quem acaba falando, ou quando o candidato fala, mas termina a fala, ele olha para aquele responsável para ver se valida o que ele está dizendo. Então, você tem dois vieses. Você pode atender o candidato isoladamente, mas você corre o risco dele ficar ali tenso, sem conseguir produzir nenhuma das respostas. E você pode permitir que um dos responsáveis entre com ele, principalmente quando é primeiro emprego, tá? A gente não faz isso com habitualidade. Aí você não consegue também avaliar porque ele fica dependente da validação do responsável. Isso não acaba sendo um contrassenso contra os rótulos de autenticidade, de transparência, de franqueza, de objetividade? Não acaba sendo um contrassenso? Professor, o senhor colocou o ponto mais essencial dessa discussão. Exato, é um contrassenso. Eu vou exemplificar uma situação que eu acho que a gente vai conseguir elucidar bem isso. Hoje em dia, os jovens da geração Z, eles se expõem muito em redes sociais. Então, eles vão lá no TikTok, no Instagram, no YouTube, e eles são mestres na comunicação dessas plataformas. Quando eles chegam para fazer uma entrevista, eles simplesmente ficam parados, mudos. A comunicação é zero, eles não conseguem expor ideias. E aí entra o que o senhor falou de fato, a autenticidade, a espontaneidade, a fraqueza, elas desaparecem naquele momento. E aí a gente tem pessoas que elas são muito desinibidas numa rede social, mas pessoalmente elas travam, elas simplesmente não conseguem performar ali naquela entrevista de trabalho. Então, realmente é um contrassenso. Andréa, teve uma pesquisa recente nos Estados Unidos apontando uma série de procedimentos inadequados, né? Você está citando alguns aí, esses dos pais são um deles, mas também inclui o fato de usar roupas não compatíveis com o ambiente de trabalho, né? E falta de habilidade de comunicação que você acabou de expressar, e principalmente dentro daquilo que é mais importante, né? Cumprimento de horários, né? E relacionamento interpessoal. Isso tem feito com que muitas empresas, pelo menos lá nos Estados Unidos, tenham repensado contratação do pessoal da geração Z. Você vê algum movimento parecido aqui no Brasil? Eu vejo um movimento parecido, sim. Tanto que, se nós olharmos aí as ações afirmativas de grandes empresas, elas estão aí com vagas 50 mais. Eu não sei se vocês já observaram esse movimento, mas ele tem sido bastante forte em empresas de grande porte, empresas multinacionais. Por que os 50 a mais? Porque são pessoas que têm experiência, são pessoas que têm comprometimento. A gente está perdendo aquela ideia de que eu não vou chamar alguém mais experiente porque ele vai custar mais caro. Hoje a gente consegue negociar salário. Agora, a geração Z, de fato, eles vão se apresentar para uma entrevista de trabalho,
às vezes de chinelo, bermuda, a camiseta. É quase como se tivesse do Paguerre voltado e aquela camiseta ali. É complicado. E para eles está tudo bem. E se você está na sua casa, está tudo bem. Mas numa entrevista de trabalho, a apresentação é importante. E a gente tem que eles não têm esse interesse genuíno em trabalhar. O interesse é em obter uma renda, porque a geração Z hoje ainda é sustentada pelos pais. Quando eles tiverem a necessidade de se sustentarem, aí talvez o perfil mude. Por quê? Eu vejo o pessoal da geração Z, vem de qualquer maneira fazer a entrevista. Quando eles são contratados, às vezes, eles ficam poucas semanas na empresa, por quê? Eu não vou entrar às 8 horas. Eu preciso sair às 2, 3 horas porque eu tenho outros compromissos. Eu não posso ficar sem o meu celular. Eu acho isso muito fácil de fazer, mas não faz. Então, as empresas têm repensado, porque você fala assim, eu sou expert em tecnologia. E, de repente, eu te peço para planilhar alguma coisa no Excel, fazer um PROC, fazer uma tabela dinâmica, e a pessoa trava. A pessoa não tem a habilidade tecnológica que o mundo corporativo exige. Ela tem habilidades em mídias. E aí, isso é muito bom para empresas de e-commerce, para empresas de tecnologia, talvez para marketing, mas não é interessante para uma indústria metalúrgica, não é interessante para uma operadora de transporte, não é interessante para uma rede de fast food. Então, de fato, esses comportamentos, eles são observáveis aqui no Brasil. As empresas também já estão repensando essas contratações, até porque a gente tem aqui no Brasil sistemas de aprendizagem, que a gente não vê isso muito no exterior. Eu comecei, por exemplo, meu primeiro emprego, eu tinha 16 anos. Eu não sei vocês, talvez tenham começado também como aprendizes, bastante jovens. A gente recebeu uma formação para ingressar no mercado de trabalho. Essa geração, ela ingressa no mercado de trabalho já tardiamente. Alguns esperam se formar da faculdade, outros esperam encerrar o ensino médio para descobrir o que é da vida, esse tipo de coisa. Então, eles ingressam aí na faixa dos 20, 21 anos. Lembrando que a gente tem bastante diferença também entre as classes A e B, e eles têm uma estrutura melhor, sociocultural, que é mais assertiva, e nós temos a classe C, D e E. E a classe C, D e E, a gente em algum momento vai segregar entre aqueles que vão ter a possibilidade de fazer o horário que eles quiserem, de trabalhar nas empresas que eles quiserem, ou de serem empreendedores, e vai ter aquele pessoal que de fato vai trabalhar no horário comercial, porque é o trabalho que tem. E a gente já tem essa discussão de que a geração Z vai ficar com subempregos, com uma remuneração mais baixa, porque a gente vem dos boomers que conseguiram ali sua casa, seu carro, a geração X que teve ali até um ganho financeiro, os millennials, que a maioria foi a primeira pessoa da família a fazer faculdade, então se esperava muito deles, né? A gente fala... mirou na carreira, acertou o burnout, mas porque a gente tinha uma expectativa muito grande. A maioria dos pais dos millennials, eles queriam que o filho se formasse numa universidade e a formação universitária garantiria um bom emprego. A gente sabe que não é isso. E a gente tem mulheres também ingressando agora, mas em massa no mercado de trabalho, e são pessoas que acabam tendo tripla jornada, porque cuidam da casa e dos filhos, então o burnout vai acabar acontecendo com essa geração. Os millennials já têm a tecnologia ali na mão deles, mas é uma tecnologia que para eles acaba sendo ilusória. Você tem a tecnologia, ela vai te ajudar, mas a tecnologia não vai trabalhar por você, a tecnologia nem sempre vai produzir aquela renda que você acredita que merece. Então, a gente precisa trazer para a realidade essa geração para que ela entenda que, de fato, eles são muito bons em mídias tecnológicas, em redes sociais, não necessariamente em tecnologia. Respondida a pergunta, Andréia, professor Matheus. Tranquilo. Andréia, eu tenho comprado uma briga, principalmente no LinkedIn, em relação a essa questão da rotulagem aí de gerações, né? Não só em relação à geração Z, mas a rotulagem das gerações como um todo, né? Infelizmente tem algumas pessoas que fazem essa coisa de rotular as pessoas, né? E assim, eu vi um artigo recente de um Headhunter
que saiu no Portal Terra, que me deixou bastante incomodado, né? Porque ele rotulou a geração Z inteira, né? Como uma geração mimada, tal, e baseado num exemplo que ele viu de uma criança que fez birra no aeroporto de Santiago. Eu fiquei pé da vida com o artigo do cara. Ele falou, pô, peraí, meus filhos não são assim. Né? Eu tenho 2 filhos que são da geração Z, os 2 estão trabalhando, né? Ele trabalha na área de TI, se forma no ano que vem, ele já entrou como estagiário numa grande empresa e já foi efetivado, inclusive, e já foi promovido, né? A gente conversa muito sobre essa questão de networking, fazer networking interno para poder crescer na empresa, tá? Ele já está entendendo muito bem isso. E aí as minhas perguntas, eu vou fazer 2 perguntas para você, que são as seguintes. Me preocupou muito esse caso que você trouxe, né, do jovem que busca o primeiro emprego, né, ir para uma entrevista como se fosse a aula da escolinha. Isso é um fato, parece mesmo. É preocupante, né? O pai levar o filho para a entrevista de emprego como se estivesse levando o filho de 3 anos, né, na escolinha, no primeiro dia, porque assim, uma coisa é uma criança de 3 anos, outra coisa é um crianção de 20, né? Quer dizer, como é que esse camarada vai ser independente no ambiente corporativo, né? E a segunda pergunta, você tem algum case interessante para falar sobre alguma entrevista que você fez com algum candidato da geração Z? Sim. Vamos lá, eu também acho muito complicado e, em parte, nós, millennials, né, que somos os pais dessas crianças da geração Z, a responsabilidade é nossa por essa criação, por essa superproteção. Então, eu brinco, tem geração Z que não sabe atravessar a rua. Tá? Não é todo mundo, a gente não pode rotular uma geração inteira, porque eu tenho bons exemplos também de pessoas que trabalham maravilhosamente bem. Recentemente eu comecei na FAI UFSCar e tem uma das colegas de trabalho, que ela é dessa geração, é uma menina inteligentíssima, ela é muito esforçada, ela é empenhada naquilo que ela faz, ela estuda. Então é uma pessoa que é um exemplo, ela trabalha ali muito bem. E começou como aprendiz. Então é uma pessoa que ela veio se desenvolvendo ao longo do tempo. Agora, a gente tem essa questão, principalmente aquele pessoal que vou parar, terminei o colegial, estou fazendo aí uma faculdade, e a faculdade, eu termino a faculdade, eu quero meu primeiro emprego, e eu quero meu primeiro emprego na área. Então, é essa geração, essa parcela da geração Z que é um pouco mais complicada de lidar. É essa parcela que vai ali com o pai ou com a mãe, às vezes entram com os pais, às vezes os pais ficam na porta da empresa esperando, tá? Então, a gente tem essa também. Então, esse pessoal que tem, às vezes, um pouquinho mais de formação, eles são bastante complicados no trato e na comunicação. Eu fiz uma entrevista e um case que eu acho bem interessante. No final do ano passado, eu estava com uma vaga para coordenador de supply chain, e eu recebi o currículo de um rapaz que ele ainda estava finalizando ali a sua formação acadêmica. Mas falava inglês fluentemente, então, para mim, era um perfil interessante. Eu chamei para um bate-papo inicial, online também. Ele aceitou, foi bem tranquilo, começamos a conversar, comecei a perguntar sobre a formação, comecei a perguntar sobre algumas coisas relacionadas à atividade de cadeia de suprimentos. Ele me explicou que ele não tinha nenhuma experiência, tudo. Eu questionei, mas por que você está se candidatando a uma vaga de coordenação, em que você precisa ter experiência, em que você precisa ter experiência com gestão de pessoas, porque você não vai ficar no operacional, é uma vaga em que você tem que entender de todo o processo, porque se você não entende, você não consegue fazer, mas é uma vaga que vai gerir uma equipe. E ele simplesmente, porque eu sou um engenheiro e eu quero essa vaga por conta do salário. Eu não vou acordar cedo para receber R$2.000. Então, é uma geração que a comunicação é bastante arrogante em alguns momentos. E eles não se dão conta disso. Eles acham que isso é franqueza, e não é franqueza. Por que eu vou contratar uma pessoa só porque ela tem um diploma? Eu também tenho meia dúzia de diplomas. Não me faz melhor que ninguém. E às vezes eu pego uma pessoa que pode até estar trabalhando ali, é um jovem também, 22, 23 anos, que não tem uma formação tão excelente, não é engenheiro, e eu posso trabalhar com ele para que ele se desenvolva e se torne um coordenador. Mas essa geração, ela não quer entrar como auxiliar
de alguma coisa, auxiliar mecânico ou auxiliar de escritório. Eles querem um cargo em que eles tenham um salário alto e que eles tenham também flexibilidade. Eu já tive muita recusa de vaga porque, eu não vou trabalhar das 8 às 18, eu preciso de flexibilidade de horário. Porque o pai e a mãe ainda pagam a academia, o cursinho, não sei do que, e a pessoa não quer ficar ali presa numa atividade 8, 9 horas por dia. Quando ele ser empreendedor. Exatamente. Ser consultor de RH para ele ver o que é bom. A gente trabalha bem mais que 8 horas, né, Matheus? Mas, assim, a arrogância me chamou bastante atenção. Porque é uma pessoa, fala inglês fluente, tem uma boa formação, eu concordo. Mas isso vai levar a quê? Vocês já viram alguém só com isso ter algum sucesso numa empresa? Não. Às vezes, quando é filho do dono, aí tem umas certas regalias. Né? Exato. Mas chega uma hora que a ficha cai, né? Ou quebra a empresa, né? Teoricamente, uma pessoa com um currículo como esse, né, ele tem potencial para os programas de trainee que tem no mercado. Né? Inglês fluente, formação de nível superior, mas também tem que levar em consideração que não vai ter vaga para todo mundo, né? Exatamente. E outra, mas tem que se sujeitar ao horário de trabalho, né, Vanderlei? Não tem jeito. Tem que aprender uma rotina do que é uma empresa, os processos internos, respeitar as pessoas, tem tudo isso, cara. Me incomoda muito, por coincidência, quando nós fizemos o convite para a Andréa, acabei vendo um monte de entrevistas aí, lendo reportagens aí a respeito da geração Z. E, cara, cada coisa assim muito preocupante mesmo, né? Se essa geração é a geração que vai suceder aí os millennials, não sei o que será do mundo corporativo no futuro, cara. É muito preocupante. Eu não sei, cara, assim, eu particularmente eu quero crer que isso é uma minoria, né? E que os jovens que têm posturas como a dos meus filhos, por exemplo, não são a minoria. Eu quero crer nisso. Ai, Vanderlei, entendeu? Eu acho que você é a exceção. Hoje você é a exceção à regra. Assim, não sei, eu preciso investigar mais, né? Inclusive em relação aos programas de trainee, porque os trainees são contratados dessa geração, trainee, estagiário, né? E as empresas continuam contratando muita gente. Vanderlei. Então, eu preciso investigar para depois a gente voltar essa discussão aqui para ver se realmente esse pessoal que é arrogante é minoria ou se eles são realmente maioria. Eu vou falar aqui pela minha região, a região de São Carlos. A gente teve 3 grandes empresas que fizeram live para apresentar empregos, tá? E posições que não são tão operacionais. A gente teve uma grande empresa aqui que ela estava contratando trainees da parte de TI, porque é uma empresa voltada à recuperação, esse tipo de coisa de crédito. E a gente tem uma montadora que também fez live oferecendo vagas de emprego para a parte de operação e para a parte também de gestão de pessoas. E uma outra empresa que é tecnologia aeronáutica, que vive fazendo aí lives de emprego, porque ela precisa de um pessoal com um pouco mais de conhecimento técnico devido à atividade dela. E aí eu te pergunto, quantas vagas essas empresas preencheram? Tá, trainee ou primeiro emprego, e assim, empresas que vão lidar com tecnologia, e elas não conseguem, simplesmente elas não conseguem preencher essas vagas. Tá? O processo seletivo inicial, que é esse bate-papo, que é o olho no olho, que é entender como que você se comporta, entender como você trabalha, a pessoa já é descartada ali. Se você chega numa empresa falando que é você que faz o seu horário, que você não pode ficar sem o seu celular do lado, que você precisa disso ou daquilo, que esse salário para você não serve, a empresa não vai ficar, ela não tem necessidade de ficar com você. Ela vai fazer o que Jesus mandou, amar ao próximo, então próximo, por favor. Vocês entenderam? É assim, a gente tem uma gama muito grande de mão de obra ainda qualificada. O que a gente precisa é encontrar essas pessoas e trazê-las para o mercado de trabalho.
E aí a geração Z, esse pessoal que ainda está com essa postura, eles vão começar a ficar para trás. Infelizmente, é o que vai acabar acontecendo. E a tecnologia, ela tem um custo também. A gente tem, acho que foi em 2021, 2022, ali no finalzinho da pandemia, com a guerra na Ucrânia, por exemplo, a gente teve um problema com a entrega de semicondutores. Então, a gente teve empresas aí, principalmente automotiva, elas pararam as atividades, porque elas não estavam com matéria-prima. Aí você imagina isso, a tecnologia depende de minério, depende de algumas coisas, e aí você não tem como produzir, você para a indústria, você para de gerar empregos. E aí você vai precisar de mão de obra para quê? Muito bem, estamos chegando ao final desta edição do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, e eu quero agradecer a esse papo extremamente agradável sobre a geração Z com a Andréia Marangoni, sócia da Meta Gestão Empresarial e analista de administração de pessoas na Fundação de Apoio Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, pela participação aqui no nosso podcast Q3 Remuneração. Lembrando que os nossos programas são um oferecimento da RH Plus, referência em remuneração, a consultoria que não fecha negócios, abre relacionamentos. E lembrando que os nossos programas também estão disponíveis nas plataformas de Spotify, Google Podcasts, YouTube e agora também no Amazon Prime Music, toda segunda-feira. Até o próximo programa. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.